Vamos agora para a questão 3. Questão 3. Figura 3 apresenta o tamanho de folhas de 3 estratos arbóreos. Cada linha corresponde a um extrato. Determine se existem diferenças significativas de comprimento das folhas em cada extrato. Vamos lá. Temos aqui a figura 3. Primeiro extrato, segundo extrato, terceiro extrato. Cada extrato é formado por 5 folhas. O que tem que ser feito aqui? Tem que ver botar na tabela, né, o comprimento de cada folha e agrupar por extratos. Então aqui, vou pegar aqui o Corel, porque ele já mede automaticamente, tá? Então a altura, da primeira folha, 89 milímetros, dá 90 milímetros se a gente for arredondar. Pegar esse valor 90 e vou botar na tabela, tá? 9 centímetros ou 90 milímetros. Vou pegar o segundo valor, 78. Terceiro, 84. Em 100 milímetros. Aqui eu estou botando em centímetro, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma. Ponho comprimento de todas as folhas do primeiro extrato, segundo extrato, terceiro extrato. Com isso eu chego aos resultados aqui do teste F, né? Teste de análise de variância. Este valor aqui eu confronto com um valor tabelado. Outra forma de resolver isso, análise de dados, análise de variância, fator único, porque eu só estou vendo o comprimento, intervalo de entrada, agrupado por colunas, cada coluna é uma variável, né? Chegamos aqui ao valor final, o F, valor crítico de P, um valor muito baixo, por isso que tem aquele Ezinho. O F crítico é 3, o F que eu obtive é 87, logo está bem além. A diferença significativa. O que ocorre aqui é que a planilha do Excel ela não me dá exatamente quais são estas diferenças. Para isso, eu preciso botar os dados no Biostat. Para o Biostat, deixa eu ver aqui. Ele está considerando como um número. Tá. A gente copia, entra lá no Biostat, cola no Biostat. Os valores estão padronizados. Tá? Então, padronizado eu digo que a vírgula tá no lugar certo. Tá? A análise de variância é um critério. Jogo todos os dados, executo estatística. Está me dizendo, o valor do P crítico deu de 0,0000241. Quer dizer que tem diferença entre os grupos, né? O que eu quero saber? Eu quero saber qual grupo difere de qual. Então, vou aplicar o teste Tukey. Temos aqui que o grupo 1 difere do 2, o grupo 2 difere do 3, e o grupo 1 difere do 3 e o grupo 2 difere do 3 também. Logo, todos os grupos diferem entre si. Ou seja, em cada extrato arbóreo eu tenho um comprimento diferente de folha. Tá? Vou já para o próximo exercício, que também é com esses aqui, também trata das folhas. 4. Determine se, não é de, se a alteração da largura das folhas da figura 3 é acompanhada pela alteração do comprimento R e o quanto a alteração da largura é explicada pela alteração do comprimento. R é correlação, R quadrado determinação. Como eu resolvo isso? Entro com os dados de cada altura,
Cada comprimento é acompanhado por uma largura. Tá? Olhando aqui no Corel, vejam que quando eu tenho uma altura de 89, de 90, eu tenho uma largura de 22. Quando eu tenho uma altura de 90, eu tenho uma largura de 22 milímetros. Quando eu tenho uma altura de 78, eu tenho uma largura de 21 milímetros. 78, 21. Faço isso para cada um dos 15 valores. E aí, o próprio Excel me dá automático correlação, coeficiente de determinação e o valor T. Tá? No caso aqui do Excel, ele já está configurado, né? Já está aqui com as fórmulas. Eu já consigo ver automático, que é uma correlação moderada. Consigo ver o gráfico também. Consigo ver que tem um ponto de subida e um ponto de descida. Tá? Se eu fosse considerar a partir. Aqui a gente tem uma planta que está crescendo ainda, né? Então, comportamento de largura e de altura é diferente. Tá? Se eu eliminasse isso aqui, passasse a considerar apenas a correlação a partir do momento que a planta já está, que a folha de algum modo está madura, a correlação seria mais forte ainda. Estes dados aqui, eu também posso fazer a conta pelo próprio Biostat. Tá? Se eu fechar aqui, colei ali no Biostat, estatística, correlação, correlação, coeficiente de correlação de Pearson, que é a correlação linear. Executo estatística, tem os mesmos valores. Posso clicar em gráfico, ele vai me mostrar o gráfico. Ok? O que a gente tem que ter atenção aqui? Acho que aqui no Biostat é mais fácil de entender. A gente tem o valor T, que eu posso confrontar com o valor T tabelado. E a gente tem o valor também de P, que é mais fácil de usar o valor P do que o valor de T. Se o P ele me diz o quanto eu desconfio, a chance de que as diferenças, que a correlação que eu encontrei, ela seja devido ao acaso. Neste caso aqui, a chance de que essa correlação seja o acaso é de 6,4, 6,5%. É uma chance alta, tá? Então não tenho tanta confiança assim. Como eu poderia resolver isso? Se eu aumentar o meu N, meu número amostral, a minha confiança tende a aumentar. O meu P tende a diminuir se houverem diferenças reais. E o meu, se não houverem, o P tende a ser um número maior se não houverem diferenças. Desculpa, o P tende a ficar maior se não houver correlação. Se houver correlação, o P tende a ficar um número menor. Tá? Só um parênteses aqui, né? Eu falei que, dado o momento, pelo gráfico, a gente vê que a partir do 25, né, que começa a ter uma queda. Então, eu poderia, se eu eliminasse esses dados aqui, opa, que eu teria que ordenar eles. Se eu ordenar eles, eu acho que ele vai desconfigurar. Tá? Mas eu poderia, antes de entrar aqui, ordenar os dados e ver o ponto que é essa quebra, né? Aí pegar a correlação a partir de dado ponto. Tudo isso eu vou ter que explicar na metodologia daí. Mas eu consigo encontrar correlações mais fortes. E o próprio gráfico ele nos dá alguns indícios de que. Deixa eu ver aqui. O próprio gráfico nos dá alguns indícios de que esse gráfico aqui, esse gráfico aqui está errado, tá? Esse gráfico aqui é do exercício anterior ainda, então não dá para confiar nele não, ok? Então vamos ficar por aqui.